meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão? Espero que muito bem. Antes de começarmos nossa maravilhosa aula de hoje, vamos primeiro dar um oi para a Jéssica, que fará nossa tradução orientada para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. A gente tem que lembrar também que o quê? Que nossas aulas estão todas no nosso canal do YouTube Educa Recife, certo, gente? Então é só entrar lá e além do nosso canal, a gente tem o quê? O nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo quanto pelo QR Code que está aparecendo na tela. E uma das maiores novidades do aplicativo é o chat. E hoje quem faz nosso chat é minha queridíssima companheira, a professora Viviane Santos, de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui já conectada. Então eu vou fazer aí a ponte, né, entre vocês, as dúvidas de vocês, os questionamentos filosóficos, tudo que vocês quiserem fazer. E a professora Camille Borba aqui no estúdio. Então não se acanhem, tá certo? Não fique tímido. Pode mandar a pergunta que você tiver, o comentário que você tiver para mim, que eu vou responder. Tá certo? Boa aula. Então já sabem, né? Qualquer dúvida, qualquer... Nossa, não entendi isso de jeito nenhum. Dá um oi no chat, grita que se ou a professora Vivi responde ou ela joga para mim e tá tudo certo, tá? Hoje a gente vai continuar estudando o pronome relativo, mas dessa vez a gente vai focar no pronome relativo que, tá? E a sua função dentro das orações adjetivas, das orações subordinativas adjetivas. Então, antes da gente começar, que tal a gente dar uma respirada? Porque eu sei que vocês vieram de outras aulas, se deleitaram com essa aula incrível dos meninos de educação física, né, que trazem sempre uma maneira muito diferente do esporte. E eu sei que a minha aula vai ser um pouco mais parada, gramática, mas eu prometo que eu vou deixar o mais legal possível, tá? Então vamos respirar, se conectar no chat, dar um oi para a professora Vivi, pegar o material, sentar confortavelmente e vamos revisar alguns conceitos, tá certo? Então, primeiro vamos revisar o que é frase. É um enunciado que estabelece uma comunicação de sentido completo, né? E a gente já viu que a frase ela pode ser uma frase verbal, e aí a gente fala que é uma oração, ou uma frase nominal, como por exemplo, fogo, que é uma frase que não possui um verbo, mas que possui um sentido completo. E a gente tem também o quê? O período, que é um enunciado formado por uma ou mais orações. É simples quando você tem somente uma oração e composto quando tem duas ou mais. Vamos relembrar também o que são pronomes. São palavras importantíssimas. Por quê? Porque elas exercem duas funções: acompanhar e ou substituir substantivos. Lembra? Então, tipo, o pronome ele vai realizar esse movimento de substituição, tá? E a gente tem os pronomes relativos, que são os que a gente vai principalmente observar aqui hoje. Eles se dividem naqueles que são variáveis, então o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis, o que, quem, onde e como. E tudo isso a gente já viu aula passada. Então, se ficou alguma dúvida sobre realmente a função dos pronomes relativos, desses outros pronomes, vocês podem rever as aulas, tá? Porque agora a gente vai focar no pronome relativo que. Que, relembrando, é o que a gente pode dizer que é o pronome relativo universal. É o primeiro que a gente lembra, né? E aí refere-se a coisas ou pessoas e pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Além disso, pode aparecer precedido, ou seja, antecedido, por pronomes demonstrativos. Eita, demonstrativos, eu esqueci de corrigir isso de novo, definitivos. Ou a, os ais. Então, acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta. Já nem sei o que faço. E aí, na verdade, a gente vai trabalhar hoje uma das funções da palavra que, enquanto pronome relativo, que é a de introduzir as orações subordinadas adjetivas. E aí, esse nome é enorme, vocês já estão assim, ó, com faniquito, se coçando, porque é gramática, hoje é gramática. Mas eu tenho certeza que podemos encontrar um caminho de compreensão. Então, o que são orações subordinadas adjetivas?
Antes da gente pensar, a gente precisa primeiro pensar. Para a gente falar da palavra que na oração subordinada adjetiva, a gente tem que primeiro pensar em uns 3 pontos. O que é adjetivo, o que é subordinação e coordenação e o que é o período composto. O período composto a gente já viu, que é aquele período em que há 2 ou mais orações relacionadas. E a gente vai relacionar essas orações como? Ou com conjunções ou com, no caso agora, o pronome relativo. Então, ó, vamos pensar nessas orações aqui, ó. Comi bolo e bebi suco. Comi o bolo que ganhei da minha mãe. Tranquilo, né? A gente tem o quê? 2 verbos, comi e bebi. Portanto, a gente tem o quê? Uma oração, um período composto, né? A gente tem um período composto. E esse primeiro período composto, comi bolo e bebi suco, ele está relacionado através do quê? De uma conjunção que a gente já viu e de uma conjunção aditiva que a gente já viu, que relaciona essas orações dando uma ideia de adição, né? Mas no segundo caso, comi o bolo que ganhei da minha mãe, não é? Então aqui a gente tem, eita, eu coloquei errado aqui, mas o que aqui na verdade é uma conjunção, eita gente, perdão, eu não substituí a legenda certa aqui, tá? Então quando eu digo comi o bolo que ganhei da minha mãe, esse que é um pronome relativo. Por quê? Porque ele pode ser substituído pelo qual comi o bolo, o qual ganhei da minha mãe, tá? Então, a gente pode observar o quê? Que nas construções anteriores, a gente tem 2 verbos e, portanto, um período composto. Visto que estamos falando de 2 orações, pode-se destacar que o i e o que relacionam as orações, embora o façam de maneiras distintas, porque o i ele é uma conjunção coordenativa aditiva, enquanto o que é um pronome relativo que introduz a oração subordinada adjetiva. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Com calma agora, eu vou explicar isso de um jeito mais legal. Vê só, a gente tem aqui 2 orações. Eu usei a primeira igual, comi o bolo. Mas enquanto que no primeiro exemplo, a gente tem uma ideia de que eu comi o bolo e bebi o suco. Então, é uma ideia de soma. E lembrando que essas orações, elas são independentes. Se eu separo, comi bolo e bebi suco, eu tenho orações que são o quê? Suficientes, sozinhas. Relacionadas por uma conjunção coordenativa aditiva. Tranquilo. Na segunda, eu tenho comi o bolo, oração principal, que ganhei da minha mãe. Mas se eu tenho essas orações sozinhas, elas fazem sentido? Professora Viviane, olhando aqui, se eu digo sozinho assim, comi o bolo e que ganhei da minha mãe, são orações que sozinhas funcionam, isoladamente? Não, né, professora? Não, elas precisam aí estar relacionadas uma com a outra, porque se você ganhei da minha mãe, você ganhou o quê da sua mãe, né? Tem que ter um complemento, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente consegue reconhecer uma oração que é subordinada, né, não, minha gente? Quando a gente precisa de outra coisa para fazer essa junção de ideias, tá certo? Perfeitamente. Então, exatamente aí, ó. Nessa segunda aqui, eu tenho 2 orações. Eu tenho 2 orações que o quê? Que não funcionam sozinhas. E aí, eu preciso o quê? Uma da outra. Então, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração subordinada, ela é introduzida pelo pronome relativo. E isso aqui é uma característica do quê? Das orações subordinadas adjetivas. E adjetivas por quê? Porque tem um papel semelhante do adjetivo. Então, aqui, que ganhei da minha mãe, eu estou adjetivando bolo. Só que eu tenho uma oração inteira fazendo uma função de um adjetivo, ou de uma locução adjetiva, de um adjunto adnominal, na verdade. Então, ó, e aí conjunção, lembrando que é uma conjunção, né? É a palavra invariável que relaciona 2 orações ou termos que exercem a mesma função sintática. Quando 2 ou mais palavras desempenham o papel de conjunção, a gente tem uma locução conjuntiva
E aí, isso aqui foi só para dar uma relembrada. E a gente tem o quê? As conjunções que são coordenativas e as subordinativas. As coordenativas, elas ligam o quê? Orações independentes ou termos independentes, não é? Estabelecendo algum tipo de relação nessa junção. As orações coordenadas são o quê? Independentes entre si, podendo ser completamente entendidas quando separadas. Enquanto que as subordinadas servem o quê? Como meio de ligação. As conjunções subordinativas servem como meio de ligação das orações, estabelecendo uma relação de dependência sintática entre elas. São termos invariáveis, isso é importante, cuja principal função é unir uma oração principal independente a uma outra de nível sintático inferior para que exista um nível completo. Então, uma das principais diferenças entre aqueles exemplos é que eu trouxe orações coordenadas e orações subordinadas. E a gente pode notar o quê? A relação de dependência, né? E o que ele vai introduzir dentro da subordinação, ele vai pode introduzir as orações subordinadas adjetivas quando ele é um pronome relativo. E relembrando o que é aquele pronome relativo, vocês lembram? A gente acabou de falar. O pronome ele substitui ou acompanha o substantivo. Então, a escolha de determinado tipo de conjunção tem o quê? Implicações. Seja sintaticamente, seja semanticamente, seja na estratégia argumentativa. De sentido que, por exemplo, milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil, mas isso é proibido pela Constituição. Então, aqui eu tenho uma relação de sentido de adversidade, de oposição. Mas quando eu digo, embora a Constituição proíba, milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Nesse segundo caso, eu não tenho mais uma ideia de oposição. Tipo, apesar de... Então, a gente tem uma mudança de sentido aqui. E essa mudança de sentido ocorre por quê? Porque há uma mudança de conjunção. E aí vocês podem perguntar, tá, mas o que é que são, finalmente, as orações subordinadas adjetivas? Eu já falei um pouquinho, né? Mas, se a gente for pensar em uma definição mais precisa, eu posso dizer que as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática do adjetivo. E qual é a função sintática do adjetivo? Qualificar, caracterizar, né? Então, geralmente, elas são introduzidas por pronomes relativos. O que, o quem, qual, quanto, onde, cujo e etc. Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Aí vocês, certo, ok, mas um outro nome aí que eu não faço a menor ideia do que seja. Então, vamos relembrar o que é. Essa outra, sim, é uma infinidade de revisões. Mas por quê? Porque eu preciso que vocês relembrem de todos esses conceitos e que vocês consigam relacioná-los. Então, quando eu disser uma oração subordinada adjetiva, eu quero que vocês pensem, tá, é uma oração subordinada por quê? Porque eu tenho duas orações que são dependentes. É uma parte do conceito. Quando eu digo que elas são adjetivas, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que elas vão ter uma função de um adjunto adnominal. E para eu dizer isso, eu preciso que vocês lembrem o que é um adjunto adnominal. E é por isso que eu estou patinando de conceito em conceito, para que no final, quando eu chegar e disser que orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelo pronome relativo que e outros pronomes relativos, e exercem função semelhante de adjunto adnominal, eu quero que vocês entendam isso com que são orações que são dependentes e que têm uma função semelhante à do adjetivo. Só que, ao invés de eu ter uma palavra ou uma locução tendo essa função, eu vou ter uma oração inteira. Então, eu posso dizer, Camille é inteligente. Eu tenho aqui um nome, um adjetivo, qualificando Camille. Mas se eu digo, Camille, a que é inteligente, sei lá, saiu ontem. Então, eu tenho uma oração inteira, tipo, qualificando o sujeito. Então, quando eu
quando eu trago tantos conceitos, é para que a gente possa relembrar e construir, a gente entender o que cada palavra do conceito quer dizer. Então, quando eu trago adjunto adnominal, eu estou querendo dizer, eu pulei aqui. Quando eu digo adjunto adnominal, eu quero dizer que é o termo acessório. Acessório por quê? Porque não é essencial, então é um elemento que eu posso tirar da oração, que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Então, um adjunto adnominal é um termo sintático para uma função exercida geralmente por adjetivos, locuções adjetivas, preposições, numerais, artigos, tá? Que é uma função semelhante do adjetivo, que é essa de caracterizar, qualificar. E quando eu falo qualificar, não levem sempre como qualidades boas, tá? São características. E aí vocês podem perguntar também o que é subordinação, né? Porque eu estou falando de uma oração subordinada. E aqui eu já me adiantei, né? Eu já falei que a gente tem a coordenação, que é quando os períodos se relacionam de maneiras independentes. Então, as orações coordenadas, elas existem por si só. Embora elas estejam relacionadas dentro de um sentido semelhante, né? Então, posso relacionar dando uma ideia de adição, de explicação, de adversidade, entre outros. Enquanto que eu falo da subordinação, eu estou falando de orações que são orações que dependem umas das outras, né? Então, eu tenho aqui, ó, apresenta orações que são dependentes, que são subordinadas. Então, o bolo que ela fez ainda deixava lembranças. Essas orações, elas não podem ser separadas, diferentemente das orações subordinadas, das orações coordenadas, ó. Eu dormi e sonhei com você. Eu posso dizer, eu dormi, sonhei com você, né? E aí eu vou ter sentidos independentes. Mas quando eu digo o bolo que ela fez ainda deixava lembranças, eu estou querendo dizer, eu tenho uma estrutura que as orações não podem ser separadas. Adjunto adnominal e relembrando que adjetivo é a palavra que atribui qualidades ou características. E essa atribuição pode ser feita em formato de oração. É oração porque tem verbo. Então, eu sei que eu já aqui falei horrores. E aí, eu queria saber se vocês estão acompanhando, porque agora a gente vai ver alguns outros exemplos. Então, a gente vai seguir nesse assunto. Professora Vivi, temos alguma manifestação aí no chat? O manifesto é ótimo. Não, por enquanto tá tudo bem tranquilo aqui no chat. A gente tá com uma instabilidade na internet. Então o chat vai, o chat volta. Aí, e as pessoas eu acho que ficaram com problemas de conectar também. Aí tá todo mundo bem caladinho, tá certo? Mas não desista não. Vá tentando, que uma hora você consegue. Os humilhados serão exaltados. E a gente consegue aqui se comunicar, tá certo? Não desista não, vá tentando. Eu vou fazendo a mesma coisa, indo e voltando. E aí, então, e aí, vocês sofrem só com a minha voz mesmo, com esse assunto que é bem espinhosinho, né? Então, ó, quando eu digo admiro alunos estudiosos, estudiosos é um adjetivo. Eu tenho o quê? Um único verbo, admiro, então eu tenho uma oração, um período simples, uma oração só. Mas quando eu digo admiro alunos que estudam, aqui eu tenho duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, admiro e estudam. Só que vocês percebem que essa construção, que estudam, tem uma função igual à de estudiosos. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir qualidade ao nome. Então, eu posso dizer, admiro alunos esforçados. Ou admiro alunos que se esforçam. Então, aqui eu vou ter em um adjetivo e na outra uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho uma oração inteira fazendo duas vezes, tendo a função de um adjetivo. Então, esta foi uma redação bem sucedida. Então, aqui, ó, note que redação foi caracterizado pelo adjetivo bem sucedida.
E aí, nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Esta foi uma redação que fez sucesso. Então, eu troquei uma bem-sucedida por que fez sucesso. E aqui eu trago o quê? Uma oração, porque eu tenho um verbo e essa oração qualifica. E essa oração qualifica, ela é uma oração adjetiva. Não necessariamente qualifica, porque a gente vai ver nas próximas aulas que a oração subordinada adjetiva, ela tem dois tipos. A que explica e a que restringe. Mas, de todo modo, a gente está dando uma qualidade, uma característica. Portanto, isso continua configurando como uma função do adjetivo. Então, nesse segundo caso, a gente percebe o quê? Que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que além de conectar as duas orações, esse pronome também desempenha uma função sintática na oração subordinada. Isso é importantíssimo. Ela ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Então, no lugar de eu escrever, esta foi uma redação que fez sucesso, eu troco essa segunda redação pelo que como é um pronome, faz o quê? Substitui o nome. Eu acho que está bem costuradinho aqui, o vai e vem dos conceitos. Mas qualquer coisa, vocês sempre podem rever. E qualquer dúvida, de verdade, mandem um e-mail. Eu respondo e-mails. Ou botem comentário nas aulas do YouTube, que eu também respondo. Ou no chat. Eu realmente espero que vocês estejam compreendendo. Então, e aí lá vai eu, Camille, trazer mais um outro conceito para atrapalhar a vida de vocês. É que é o seguinte, vocês lembram que a língua portuguesa, ela tem uma capacidade que todas as línguas possuem de ser polissêmica, dos termos poderem exercer diversas funções. E isso não seria diferente com a palavra que. Então, no maravilhoso mundo das orações subordinadas, a gente tem o que em dois momentos distintos, que é quando ele é um pronome relativo, e porque é um pronome relativo, ele faz o quê? Substitui ou acompanha os nomes. Lembrando que quando eu digo que que ele é um pronome relativo, introduzindo oração subordinada adjetiva, que é aquela oração que a gente tem orações que dependem e a subordinada adjetiva exerce função de adjetivo em relação à principal. Tranquilo. Mas o que também pode introduzir a subordinada substantiva. E aí, nesse caso, o que vai ser uma conjunção integrante. E aí, lembra o que é conjunção? A gente vai voltar aqui. Conjunção, conjunção. Ó, quando eu digo que que a conjunção, ela vai fazer o quê? Relacionar, tá? Só que a conjunção integrante, o quê? Ela não empresta um novo valor a essa relação, ela vai realmente só fazer essa ponte. E aqui eu trouxe um quadrozinho para a gente ver quando o que é um pronome relativo e quando o que é uma conjunção integrante. Sabendo disso, a gente pode definir se é uma oração subordinada adjetiva ou uma oração subordinada substantiva. O inverso também pode ser feito. Se eu sei que se trata de uma oração subordinada substantiva, eu sei que o que vai ser uma conjunção integrante. Se eu sei que se trata de uma oração subordinada adjetiva, eu sei que o que vai ser o que? Um pronome relativo. Então, é um pronome relativo quando substitui um substantivo para evitar repetição, como por exemplo aqui, ó. Esta foi uma redação que fez sucesso. No lugar de repetir, eu coloquei o que. Estabelece uma relação com o substantivo que o substitui, aparece após o substantivo, e eu acho que é a dica mais infalível de todas, que vocês já devem ter ouvido. Se eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu tenho um pronome relativo. E no mundo das subordinadas, se eu tenho um pronome relativo introduzindo uma oração, esta será o quê? Uma oração subordinada adjetiva. E quando que é uma conjunção integrante? Quando estabelece a ligação de uma oração
Com outra, o que como conjunção integrante é uma oração em relação a outra e não uma adjetivação, uma qualificação de um termo, mas é da oração inteira. Introduz uma oração subordinada substantiva, e aí a gente vai trabalhar depois ela direitinho, e pode ser substituída por isto ou isso. Por exemplo, a professora que queríamos contratar recusou a oferta. Ora, esse que aqui, a professora que... Eu posso trocar ele por o qual ou a qual? Eu posso. Então, a professora a qual a professora a qual queríamos contratar, ou quem queríamos contratar, e aqui a gente tem o que é um pronome relativo. Se temos um pronome relativo, temos o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Mas nesse segundo exemplo, é essencial que você tenha uma alimentação saudável. Aqui, eu estou usando, por exemplo, a subordinada, ela está qualificando algum termo da principal? Ou o que só está fazendo essa ponte? O que só faz a ponte? Eu posso mudar a segunda oração inteira por isso? É essencial isso? Sim. Se sim, eu tenho o quê? Uma conjunção integrante. E assim sucessivamente, aqui, ó. Os meninos que foram encontrados na mata, então esses meninos foram encontrados na mata, estavam perdidos. Eu estou dando característica, eu estou dando qualidade a esses meninos. E se eu faço isso, eu tenho o quê? Um que como um pronome relativo. E aí eu trouxe todas as, né, já vou spoiler aqui. Nesse segundo caso, ó, eu só desejo uma coisa, que eu consiga terminar meu doutorado, não é isso? Então, nesse caso, esse que ele faz o quê? Ele está relacionando as duas orações, mas ele não está qualificando, então eu tenho uma conjunção integrante, porque essa segunda aqui é uma oração subordinada substantiva. E assim seguindo, tá? Atenção, alertas aqui, ó. Vale lembrar um recurso didático que eu já disse, né? Que é para reconhecer o pronome, que é substituir. Quando vocês querem saber se o que é um pronome relativo, vocês podem substituir por outros pronomes relativos. Então, ó, por exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Eu posso dizer que refiro-me ao aluno o qual estuda, ou o qual é estudioso, na verdade. E aí, finalmente, para casa, para acabar este suplício coletivo, eu acho, eu vou pedir um exercício muito simples para vocês, minha gente, juro, que eu trouxe 4 orações somente. Tá, e eu queria que vocês classificassem o quê? Como um pronome relativo ou como uma conjunção... uma conjunção integrante, tá? Nada de subordinada adjetiva. Ou uma conjunção integrante, tá? Então, é preciso que as meninas e os meninos estudem. Então, esse aqui é o quê? É um pronome relativo, é uma conjunção integrante e assim sucessivamente, tá? E aí, vou passar aqui para a professora Vivi se despedir de vocês e a gente já volta. Oi, gente, foi uma alegria participar do chat aqui com vocês, mesmo com o chat estando tão instável, né, por causa da nossa internet e tal. Ó, eu pedi aqui um exemplo de adjetivo, para saber se vocês estavam ligadinhos na classe gramatical. E aí a Marcélia respondeu feliz, aí ela acertou. Ó. Maravilha! Marcélia é feliz. A sobrevivente da aula de hoje. Feliz é característica, né? Da característica do nome, no caso aqui no exemplo que eu dei de Marcélia. Que esse princípio é o princípio básico para a gente conseguir entender o que é que um adjetivo faz, como é que a gente vai conseguir reconhecer também uma oração subordinada adjetiva, né? Que já é bem mais avançado, que foi o que vocês viram na aula de hoje também. Espero que vocês tenham gostado e entendido. A gente se vê na próxima aula. E a gente pode pegar esse exemplo, esse adjetivo, e pensar em como a gente pode transformar em uma oração, né? Então, tipo, Vivi, tipo, que é feliz. A gente tem uma oração tendo uma função de um adjetivo, não é isso? Então, ó, pra gente terminar, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Quem falou isso foi Paulo Freire, muito sábio. E lembrem que mesmo quando a gente sabe de tudo, mesmo quando a gente acha que sabe das coisas, às vezes a gente ainda pode errar. Pode ter algum equívoco, como por exemplo esta aula, que foi... Tivemos alguns equívocos,
Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, entendido qualquer dúvida, gente. A gente ainda tem mais algumas aulas sobre esse assunto. Por favor, perguntem, tá? Que eu dou outro jeito para explicar. Um beijo, é um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.